Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre uma ação importante do mundo como um todo. Vamos falar sobre oferta e demanda, mas vamos falar da parte que os governos podem agir. Vocês já devem ter percebido que muitas vezes eu critico algumas ações do governo, realizadas, porque eu não concordo com elas. Mas hoje eu vou eleger uma. Foi anunciado a redução do imposto do arroz, um item que está sendo um problema, pelo menos em teoria pode ser um grande problema aqui no Brasil, que é um grande consumidor de arroz, uma vez que a gente teve aí as enchentes lá no sul, e aí devastaram produções, vão atrasar o replantio, vai atrasar escoamento por conta de logística, e N coisas aí que vão dificultar a safra. A gente não sabe ao certo o tamanho da perda, ainda é muito cedo para falar, mas o governo anunciou duas ações aí nesse sentido. A primeira ação foi anunciada no sentido de comprar mais arroz, importar arroz e revender a um preço tabelado. E a segunda ação agora, a redução do imposto de importação. Bom, a parte de comprar mais, existem alguns problemas quanto a isso, que a gente fica na dúvida do quanto está gastando, qual que vai ser a efetividade, até onde que isso vai, ter lá uma questão do logo do governo, né? Então, até que ponto isso aí não é uma campanha em relação ao ano eleitoral que a gente está vivendo, mas baixar os impostos é sempre bem-vindo. E eu sei que os impostos, apesar de eu não concordar em pagá-los, ou achar que não é uma coisa que às vezes tem um retorno que a gente precisa ter, eu sei que eles são necessários, independente do tamanho aí que a gente vai ter do governo, né? Então, mesmo com o governo pequeno são necessários, o grande problema é o tamanho desses impostos. E eu sei também que é muito importante a gente trabalhar para que esses impostos ajudem o produtor local, né, sem impossibilitar aí também a exportação, a importação aí, no caso, para poder ter um abastecimento equilibrado. É uma faca de dois legumes aí, né, como se diz. Mas o grande ponto é o seguinte, quando a gente abaixa os impostos, você está estimulando a importação. Por quê? Porque o arroz que se produz lá fora, ele passa a ficar mais competitivo contra o arroz produzido aqui dentro. O que é interessante, porque você significa que você está tentando baixar aí o preço geral. Num momento que você tem um grande problema de oferta, porque a oferta interna aqui, nossa, caiu, necessariamente como a demanda se mantém, a gente passa a ter aí um aumento de preço. Inclusive, para poder evitar esse aumento de preço, vários supermercados, né, com o intuito de evitar esse, com os aprendizados que a gente teve na Covid, né, passaram a limitar a quantidade de arroz que as pessoas podem comprar de uma vez. Por quê? Porque se todo mundo comprar e fizer estoque, vai faltar arroz rapidamente, e aí, obviamente, o estoque vai acabar, e aí o preço sobe. Não tem jeito. É o que aconteceu principalmente lá atrás, e a gente viu muito claramente isso com o papel higiênico. Teve uma compra exagerada, né? Apesar de todos os problemas que a gente enfrentou, todo o tempo que a gente enfrentou de pandemia, as restrições, etc. Tudo mais, mas foi exagerado, porque dava para a gente poder ir comprar aos poucos, quando necessário, dava para poder pedir, né, para poder entregar em casa, etc. Mas o pessoal comprou de um volume tão grande que acabou faltando, e aí os preços dispararam. Quando a gente traz, então, para um cenário atual, os supermercados já aprenderam isso, limitaram lá alguns com 2 sacos, outros com 3, 5, não importa. Cada um fez a sua regra, de forma que o mercado tomou essa iniciativa, porque eles entendem que o aumento de preço é prejudicial, inclusive, para eles, né? Então, não é tão bom, porque quando aumenta o preço assim, não está aumentando a margem do supermercado apenas. Às vezes ele está tendo que manter a margem, às vezes ele não está conseguindo nem repassar tudo. Isso significa que está aumentando para tudo, inclusive desde lá de baixo do produtor. E os insumos do produtor também. Mas o governo, então, ele resolve fazer essa baixa de impostos planejada até dezembro, né? Poderia esticar mais, na minha opinião. Alimentos tinha que esticar mais, né? Tem que baixar os impostos de alimentos, remédios, essas coisas, a gente tem que ter o mínimo de imposto possível. Mas é uma forma tranquila de você trabalhar isso. Você vai ter uma perda de arrecadação? É claro que vai.
E aí, obviamente, você tem que ter uma economia para o outro lado. Espero que o governo consiga fazer essa economia, porque o lado fiscal nosso já está complicado. Mas é a maneira mais inteligente de um governo ajudar, que é facilitar o mercado seguir sozinho e o mercado, efetivamente, repor e ajustar as condições. É provável que a gente vai ter um aumento de impostos não, do preço de arroz. O aumento de impostos vai voltar depois de dezembro normal. Mas é provável que a gente tenha um aumento no preço, ainda com todas as medidas que possam ser tomadas. Mas, né, até se fizer um tabelamento mesmo geral, vai ter um problema aí de abastecimento. Mas o grande ponto é uma medida que dá para ser tomada, que reduz os impactos, que ameniza a situação, ainda que temporariamente, mas é uma medida importante para um país que consome bastante, né, o arroz nas suas refeições principais. Né? A gente tem que pensar aí, a gente tem muito consumo aqui no Brasil, de principalmente arroz, feijão e o macarrão. Né? São 3 alimentos básicos da população que alimentam o brasileiro de forma geral. Então é uma atuação importante, que bom que tomaram ela, e vamos ver o efeito disso. Mas, continuo dizendo, não corram e façam estoque nos supermercados. Não vai adiantar. Pode até resolver o seu problema, mas com certeza vai ajudar para a gente ter uma falta de produto, e aí, obviamente, o preço vai disparar, e depois que ele sobe, independente do que aconteça da regularização, ele demora muito para baixar. E aí, obviamente, o seu estoque um dia vai acabar. Então, tomem cuidado com isso e até a próxima.